Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A mais um Momento Café e Inovação. Agradeço a todos que estão online e você que está assistindo essa gravação no futuro, né? Estamos gravando, mas quem está aqui online vai poder participar e interagir mais com a gente. Bom, sou o Luiz Sagretti. Vamos começar mais uma conversa sobre inovação e nada melhor para acompanhar nessa hora do dia, uma propaganda de um cafezinho. Eu já estou com o meu. Espero que todos estejam prontos. Alguns recados, apenas lembrando que já atualizei o blog post com as próximas datas. Clientes confirmados que estão até aqui presentes, né? A Cielo e o Grupo Petrópolis, obrigado. Daniel, obrigado. Sérgio, pela participação futura. Mas quero contar com a colaboração de todos aqui para sugerir também os próximos assuntos técnicos de inovação. Então, exemplo, meus dois convidados aqui de hoje, que eu logo vou apresentá-los, sugeriram já o IRPA. Então, já é um tópico que eu vou colocar aqui para a gente falar futuramente do IRPA. E, aproveitando que estão aqui, deixa eu apresentá-los. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Everton. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. E gostaria muito que possam fazer uma breve introdução sua aos nossos participantes aqui. Mudou meu negócio. Conseguem falar? Sim, peraí que eu mexi no meu vídeo aqui sem querer. Aí. Claro, sem problema. Fica à vontade. Desculpa. Ao vivo é assim mesmo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana. Eu trabalho na Natura, tenho 12 anos de experiência em gestão de projetos, 9 atuando como SAP, né, na Natura. Hoje eu trabalho, sou responsável por todos os projetos da área fiscal, né, desde a concepção até a entrega em produção. Temos hoje os principais projetos, né, e tecnologias. Hoje a gente utiliza o TDF, GRC, Nota Fiscal Eletrônica, SCP, PO. Então temos bastante atividades aí hoje atribuições na área fiscal. Boa tarde, pessoal. Sou o Everton. Se eu tiver com a cara um pouco inchada, desculpa aí, que o final do feriado não foi fácil, né? Não. Mais uma implementação, né? Isso é bom, mais um cenário. Verdade, mais um cenário com sucesso. Bom, eu tenho 17 anos de experiência com SAP, né? Minha formação inicial eu sou Basis, né? IDBA, e faz 3 anos que aqui dentro da Natura a gente montou um time de SCP, né? E a gente acabou dividindo, né, do mundo inteiro de SCP, a gente acabou dividindo por algumas atribuições e eu sou responsável pela parte de integrações dentro da plataforma. Perfeito. Obrigado pela introdução. Trabalhamos longo tempo junto, né, Everton, 2016 com a SCP. A Ana, inclusive, Exatamente. participou do nosso workshop ano passado, né, o workshop anual, que o Everton deu cano, né, mas... Ele não gosta mais. Ele nosso já tá workshop cheio aqui disso. em São Leopoldo, né, brincadeiras à parte. O Everton conheço desde 2007, né, quando a gente ia trabalhar juntos, que a gente foi para Fortaleza. Na verdade, eu fui e você voltou, né? Essa história não está Falei resolvida. que eu não ia esquecer essa história, não. Essa história não está Ele te resolvida. estrelou, né? Falei que ia falar, isso aqui é um rancor passado, que a gente fala sobre um webinar específico para esse tópico um dia, prometo. Obrigado, Bom, obrigado pela lembrança. De nada. Eu quis registrar aqui, né? Gravado. Bom, antes de começar os tópicos, né, que conversamos anteriormente, queria falar um pouquinho sobre como vocês têm passado nessa quarentena, se tem nesse importante momento, se tem alguma dica aí que possa dar para quem está nos assistindo. Olha, a nossa quarentena tá normal, viu? A nossa quarentena, estamos trabalhando como sempre. Eu acho que mais do que se tivesse na vida normal, né? Principalmente com as atividades domésticas de casa, né? Mas esse final de semana a gente acabou de implementar a migração do TDF, HANA 2.0, né? HANA 2.0 mais o NetWeaver. E o nosso software fiscal, assim, foi bem complexo, 6 dias de Go Live, então pra gente tá normal, estamos no mesmo ritmo de sempre e um pouco mais frenético. Não, imagino. Everton, quer comentar com algum outro ponto? Acho que, bom, até já fazendo a introdução aí, né, de cloud, né, a nossa vida continua normal e graças a Deus a maioria das ferramentas a gente não precisa nem mais de VPN, né? Excelente. Já acessamos de qualquer lugar. Bons comentários. Bom, antes da gente
dar o próximo tópico, eu queria só lembrar o pessoal que está aqui ao vivo, se quiserem, podem interagir aqui com a gente, né, pelo chat, e também tem um menuzinho aqui embaixo de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, podem ir colocando as perguntas, e no final da apresentação a gente vai responder o que for possível, lógico, né, no tempo e na confidencialidade. Bom, Ana, gostaria já então de entrar no tópico de um grande projeto aí de sucesso. Eu queria que você desse um pouquinho daí da descrição do que foi, do que é, né, esse projeto. Sim. Bom, pessoal, a gente fez dois trabalhos, grandes projetos, né, para um público que a Natura tem, que chama Líder, né, Líder PJ. É uma pessoa que hoje é responsável por uma atividade em nossa força de vendas, né? Ela é responsável por fomentar as consultoras, não sei se todos conhecem, né, como funciona o modelo de negócio hoje da Natura. Então, a gente tem a consultora, que é a pessoa quem faz a venda porta a porta, né, a venda direta, e tem uma pessoa que é acima, que trabalha junto com um grupo de consultoras, que a gente chama de líder. É uma pessoa que é um autônomo, ela não é funcionária Natura, e ela tem um grupo de consultoras. Então, a gente hoje tem mais ou menos 5.000 líderes, né, para fomentar a rede de 1,5 milhões de consultoras. Então, ela é uma pessoa que nos auxilia, né, nas atividades de manter a consultora ativa, de apresentar para elas promoções, apresentar os lançamentos. Então, é uma pessoa muito importante hoje dentro da nossa força de vendas, e a Natura paga um FII por ela, né, porque ela é uma pessoa autônoma, então ela é uma pessoa jurídica, né, a empresa dela pode ser em qualquer enquadramento, e aí ela presta esse serviço para a gente, e a gente faz a remuneração para ela através da nota fiscal. Então, esse projeto contempla a automatização do recebimento dessa nota fiscal, e o outro projeto é referente ao material de apoio que a Natura faz a doação hoje para ela, para que ela faça a captação de novas consultoras, fomente, né, a rede através desse material para ela trabalhar, né? Então, em linhas, os dois grandes projetos que a gente utilizou o SCP foi para esse público. Obrigado. E começar já comentando aqui, né, quais eram, né, as dores, então, que veio a surgir, né, esse projeto, nesse momento. Só voltando aqui no slide, eu acho que não sei se deu um delay. Mas ficou só na primeira página. Ficou, desculpa, erro operacional. Então, aqui só recapitulando, né, o papel da líder, né, para a Natura, né, quem é a líder, né, ela é a dona do seu próprio negócio, né, como eu comentei, ela fomenta, né, imobiliza as consultoras e fortalece a relação dessas consultoras na rede, né, que representa a Natura na comunidade, através da geração do propósito, pertencimento e prosperidade, né, que é trazer ela pertencer ao negócio da Natura, né, e manter a consultora ativa, tá? Voltando à sua pergunta, o nosso maior desafio e as maiores dores, né, do negócio referente a este processo que antes a gente não tinha nenhuma visibilidade, né? Então a líder ela é um papel teoricamente assim novo, ele é de 2017, né, que a gente fez a troca do modelo comercial, e nós não tínhamos feito nenhum investimento referente ao processo de tracking de informações para ela. Então, hoje ela tem visibilidade do processo do material de apoio, né, que ela recebe. Então, a gente faz a captação do pedido, a gente trabalha por ciclo, não sei se todo mundo conhece a revista da Natura, então a gente trabalha por ciclo, cada ciclo a gente tem as promoções, os produtos, os lançamentos. Então, 2 ciclos antes a gente manda o material de apoio para ela, e ela consegue acompanhar no app o tracking desse material. Então, desde a concepção do pedido, a separação, o faturamento, quando ele saiu para entrega e quando ele já foi entregue na casa dela, né? Então, ela consegue hoje ter essa visibilidade. Então, ela consegue se programar para receber o material, né? Como é um pedido que ela não faz, né? É um pedido que é pré-programado, né? Porque é um pedido que a gente gera para ela todo o ciclo, porque ela precisa desse material para fazer a captação de novas consultoras. Ela consegue, então, hoje ter rastreabilidade dessa informação, e hoje a gente consegue disponibilizar tudo através da plataforma do SCP.
O outro projeto que a gente fez é referente à remuneração. Então, após o encerramento de cada ciclo, ela tem uma meta, né, essa líder, e ela atingindo as metas, esses pontos, né, essa meta, ela é convertida em reais, né, em remuneração, e ela recebe hoje, desde quando fecha esses valores, até o processamento do pagamento na conta dela. Então, a gente tem todo o tracking do pagamento, de quando a gente fecha os indicadores, até a disponibilização da informação para que ela consiga emitir a nota fiscal. Ela pode nos enviar a nota ou contratar um parceiro, que nós fizemos a integração, possibilitamos para ela essa opção. E aí ela consegue ver se a nota dela foi processada, né, com sucesso, né? Essas pessoas, elas são pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, com a tecnologia, com essas informações de empresa, que é bem burocrático aqui no Brasil, né? Impostos. Então, assim, emitir uma nota fiscal, a gente fala, putz, é super fácil, né? É só ir lá, entrar no site da prefeitura e emitir. Não necessariamente, né? Então, assim, para que a Natura possa receber a nota, a gente tem uma série de critérios de validação dessas notas fiscais. Então, ela consegue acompanhar e saber se a nota dela está compliance conforme as necessidades que a Natura propôs, né? Se o NPJ está válido, o valor da nota é realmente o valor que ela tem a receber, se o CNPJ dela está ativo, ela precisa manter o CNPJ ativo. Então, assim, a gente possibilitou e facilitou a vida dela, porque a gente faz essas consultas online, né, através de serviços e API, e aí ela consegue acompanhar tudo isso pelo aplicativo. É um processo muito complexo e end-to-end, né? É Muito interessante. end-to-end. Então, assim, são dois processos, né? Tanto a parte de disponibilizar o material quanto do pagamento, e os processos são end-to-end, ela tem a rastreabilidade e a informação íntegra e online, né? Do início até o fim do processo. Agora, eu imagino que deve ter sido feita uma boa análise antes para chegar numa solução, né? Tem alguns pontos que vocês podem comentar, como que foi feita essa análise? Sim, para chegar nessa solução? as nossas soluções, né, hoje elas são desenhadas pelo nosso arquiteto, pelo Hamilton, né, acho que todos conhecem. Vulgo Boca. Exatamente, vulgo Boca. Então, assim, todos os nossos projetos, né, passam por ele. Então, o SCP hoje é uma plataforma, né, dentro da Natura homologada para integração. Então, todos os projetos que requer integração hoje, a gente utiliza o SCP. Então, lá dentro, a gente, né, ele e os meninos aí, né, o Everton, o Michael e o André, eles nos auxiliam no detalhe para a gente conseguir selecionar quais são os melhores serviços, né, que existem infinitos dentro do SCP para a nossa necessidade, né, de acordo com a nossa regra de negócio. Então, o Hamilton desenha a arquitetura e fala, isso aqui vai conversar com isso, você vai precisar disso, 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 e os meninos nos ajudam a executar realmente também o projeto, né? Eles que nos ajudam nas configurações e na seleção dos serviços, né? E a gente tem algumas consultorias que nos ajudam também no desenho do serviço, na construção mesmo, na codificação das APIs e dos serviços. Perfeito. Mais para frente, vamos falar um pouquinho mais da arquitetura final com o Everton. Ô, Sagredo, só uma coisa, não tá mudando tua tela. Não sei se é só para mim. Opa. Agora mudou. E aqui é a pergunta que eu ia te fazer, sobre compartilhar um pouquinho do resultado final, né? Então, dos benefícios finais, o que você está... pode compartilhar com a gente, né, de informação. Das telinhas, né? Então, todas essas informações, né, do nosso device, que é do app, do site e da tela hoje do atendimento. Então, todo mundo hoje bebe a mesma informação online, né, íntegra, independente do canal de comunicação hoje, todos têm a mesma propriedade de informação. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem a informação desde o valor que ela recebeu calculado até o valor que foi pago na conta dela, né? A gente disponibiliza até o número da conta que a gente lê, por exemplo, do cadastro do fornecedor. Então tá aqui o número da tua conta, a gente depositou o valor X na data X nesta conta que você nos proporcionou. Uma coisa legal que a gente implementou, que a gente está consumindo também dentro do SCP, é um serviço da IBM que a gente usa para disparo de push. Então, a gente chama direto o serviço dentro do SCP e aí, de acordo com cada etapa do tracking, tanto o tracking do pagamento, tanto o tracking
do Kit Leader, a gente dispara o push a cada etapa que a gente vai concluindo, vai passando, né, do processo. Eu vi que as interfaces ficaram bem amigáveis, bem bonitas, bem fáceis de entender, né? Aqui a gente tem uma equipe de UX bem legal lá na Natura, então eles desenham a UX, né, pra gente, o pessoal que cuida do app faz a parte do front, e a gente Sim. disponibiliza as informações via API, e eles consomem e apresentam para a líder na tela, né, no aplicativo, no site, e para o pessoal do atendimento. Muito legal. E aí, então, tinha mais uma telinha aqui que você tinha colocado. Esse é do Kit Leader, né? Isso. É semelhante, né? Porque lá no aplicativo da Força de Venda as telinhas seguem o mesmo layout. Então aqui a gente tem do kit, aqui são os materiais que a gente enviou para ela, e aqui a gente pode ver que existe o ciclo, né? O número do pedido, então ela consegue ver o que foi dentro da caixa, que pode ser que algum item, por algum problema, possa não ter em estoque, né? Folheto, alguma coisa assim, não tem, aí a gente coloca em disponível, então, ou seja, ela sabe o que realmente também foi dentro da caixa, então ela já se prepara também para se organizar e trabalhar, então, assim, a gente coloca tudo bonitinho, isso aqui a gente também lê tudo do SAP, né, então, o estoque, o que foi, o pedido, ordem de venda, Legal. fatura, nota, ela consegue ter toda essa rastreabilidade pelo aplicativo. Tá, isso para o usuário final aqui, né? Tudo isso. Esse é para o usuário final, para líder, exatamente. No aplicativo que hoje está no iOS e no Android, nas lojinhas, né? Então ela baixa isso no celular dela e faz todo o acompanhamento para ela trabalhar. Interessante. E eu imagino que quem está assistindo, né, vê todas essas funcionalidades, deve estar curioso também para saber a parte de trás, né? Então aí queria agora perguntar até para o Everton, né, uma parte mais técnica, né, Everton? Se você pode falar um pouquinho da análise também que foi feita antes, para entender e desenhar essa arquitetura e como ficou essa arquitetura final. Legal, Sagrade. Até contar como é que a gente, né, como o Sagrade já adiantou, né, a gente começou a usar o SCP de 2016 para 2017, né? Um ponto muito importante para a gente ficou 6 meses só estudando, né? Então a gente ficou estudando serviços, fizemos testes de latência, né? Até a gente chegar e a gente ver quais as melhores caixinhas aí que a gente poderia utilizar, né? Então esse aqui é um projeto bem complexo, né? Falando de serviços, né? Para autenticação dos usuários a gente está usando um serviço, né, do IDP aqui, para autenticação dos usuários, né? A gente está usando para fazer integração o CPI, né? E como repositório de dados a gente está usando o Document Services e o HANA, né? Então a gente consegue subiu aqui uma caixinha, né? Então, assim, Coloquei API, a caixinha legal. Assim, API, o quantidade. CPI, a gente está usando o Cloud Connector, né, para fazer um proxy reverso entre o mundo SCP e nossos sistemas on-premise, né? A gente está usando o SLT para replicar dados no HANA, né, em tempo real, Document Service para a gente gravar documentos, como front-end para o usuário a gente está usando o Fiori, né, e para autenticação a gente está usando o IDP. Bom, até a gente, né, já começando a falar sobre o SCP, né, principalmente aqui na parte de integração, né, eu até brinco, né, eu até falei isso aí para o Sagrete, né, o CPI ele começou na Natura para fazer integração entre os sistemas on-premise e os sistemas clouds, né. Então a gente começou com uma interface entre a Natura e alguns bancos, né, e por sinergia, né, por ele já estar em cloud, né, e ter essa comunicação com o SAP, né, nativo, a gente escolheu o CPI. Só que ele foi ganhando tanta força que hoje a gente já está usando ele, né, nesse primeiro cenário, né, com on-premise com sistemas cloud, já usamos entre dois sistemas on-premise, né, ele sai para a internet e volta para a Natura, e começamos um projeto agora para falar o CPI com dois sistemas não SAP, né? Então ele acabou ganhando bastante força aqui no Natura, né? Um outro ponto legal também é que o SCP, principalmente aqui nesse projeto, né, a gente também conseguiu deixar o back-end, o ECC, disponível para a camada digital, né? Então, para a Natura era um grande problema, né, a gente disponibilizar os dados para a camada digital, né, para os apps,
Foi o primeiro sites, projeto que a gente conseguiu disponibilizar as informações direto do ECC. Exatamente. Então, assim, era um projeto caro, né? Era um projeto que a gente tinha muito desenvolvimento. Geralmente, a gente às vezes feria alguma segurança, né? Para ter que expor dados na internet, né? E o SCP, isso para a gente foi muito legal, que, né, veio de encontro com o momento da Natura, da digitalização. Isso, legal. E até você comentou ali, ó, agora a pergunta vem daqui da sua apresentação, como que é o tempo de resposta e funcionalidade, o mundo cloud com o Privacy usando o SLT? Olha, para a gente, Agreste, É uma, é, uma, é uma pergunta que normalmente os clientes vão fazer aqui, questão de integração, de enviar os dados, né? Os Sim, claro. delta. Assim, é lógico que você vai ter um pequeno, né, perda de performance em relação ao sistema on-premise, né? Mas a gente aqui, o SLT, a gente já considera ele para jogar dados para o HANA em real time, né? Ele grava cerca de 100 mil registros dia, né? E a gente, assim, você não consegue pegar um dado que foi gravado no ECC e for consultar no HANA e o dado já não está lá, né? É muito rápido. Sim. É real time mesmo. Ele não é near real time, ele é realmente real time mesmo. Eu particularmente gosto muito dessa ferramenta. E aí aqui eu vi que você até inclusive mandou outro cenário de arquitetura com API Management. Isso aí, quer explicar, Ana? Porque isso aí foi a disponibilização dos APIs. Acho que Isso, aqui são as nossas integrações, né? Então, esses azuizinhos, acho que os azuizinhos estão todos azuis, né? O monitor fiscal com o parceiro, né? Então, são serviços que a gente desenvolveu em CPI, com certificado digital de segurança, né? Então, tudo isso aqui a gente faz a consulta, né, para o processo do monitor fiscal, onde a gente disponibiliza as informações dentro do SAP, né? Onde a gente tem o tracking das informações. Aqui, os outros são as informações via API, onde a gente recebe a informação da nota fiscal dela. Então, ela tem a opção de, ou ela contrata o parceiro, ou ela envia a nota fiscal para a gente em PDF, né, que ela gerou na prefeitura dela, ela faz o upload, e a gente executa um OCR, né, e esse OCR captura as informações, disponibiliza para a gente, e aí a gente já consegue fazer a leitura das informações da nota fiscal para fazer o critério e avaliação, se ela está compliance com todas as informações, para que possamos seguir com o pagamento. Então, aqui a gente chamou de dados gerais, onde a gente manda os dados, todas as informações do processo end-to-end, de acordo com que vai passando as etapas, o SLT, né, como o Everton falou, sai do ECC, popula no HANA aqui e disponibiliza no API, e aí vários devices, né, que é a tela do atendimento, o app e o site, lê essas informações que estão aqui disponibilizadas no API Management. Interessante. E aí tem um segundo cenário. Aliás, um ponto importante, né, que isso. esse é Quer falar, um dos critérios, né, da escolha da ferramenta. Assim, Os fatores de segurança. Sim, do SCP sim, né? Um dos fatores a gente tem 6 fatores de segurança que hoje a gente usa como na arquitetura de referência da Natura, então é obrigado a toda API que você constrói, seja no API Management, seja em outra plataforma, requer todos esses critérios, esses fatores de segurança. Então, quando a gente começou a desenvolver, a gente foi os primeiros a utilizar o API Management, a gente com o ALF, né, 2.0, que tinha que ser o 2.0, a gente sofreu bastante, tivemos bastante interações com a equipe de SCP, para que consigamos disponibilizar e fazer essa autenticação via o ALF, foi bastante complexo. Acho que um ponto legal também, né? Aí dentro do API Management a gente também colocou uma cota também, né? Sim, então exato. a gente acaba protegendo, né? Então a gente acaba cada fonte de dados, né? A gente coloca uma cota, né? Então a gente tem uma API e tem produtos e aplicações que estão debaixo dessas APIs, né? Então se a mesma API é consumida por 3 ou 4 fontes diferentes, né? A gente tem produtos e aplicações diferentes. E a gente consegue colocar uma cota, né, para cada chamada, né? Então, se o app da Natura, né, se alguém fizer algum erro lá e, por exemplo, colocar uma chamada da API no login do usuário, né, a Natura tem 1,5 milhão de consultoras, né?
a gente consegue barrar isso aí e acaba não penalizando as outras consultas, né? Mantém Isso foi a legal também. performance, sim. A gente aplicou logo no início, a gente teve também, a gente viu que o pessoal, foi a primeira vez que eles estavam consumindo uma API do SAP, então o pessoal do app não tinha, né, usaram o mesmo critério de consumo das APIs já existentes. Então, quando a gente implementou, a gente viu que estava tendo um alto volume de consumo, e quando a gente aplicou a cota, a gente falou, putz, a gente está consumindo informação desnecessária e gastando tráfego, né, e pagando. E comentando sobre tráfego, quantas volumetria de mensagens, chamadas a gente está falando sobre isso? Tem uma ideia? Você lembra, Everton? De APIs, essas aí que são, se eu não me engano, são acho que 1 milhão mês. Juntando todos, né? Porque é uma chamada para o ALF, né? E as outras chamadas para as APIs de negócio, né? Juntando Sim. todas as chamadas, dá próximo de 1 milhão mês. Para Bastante quantos coisa. usuários, você lembra? São 5 mil usuários. É que cada etapa que ela faz, né, e cada atualização, a gente vai chamando a API, né? Nossa, bastante volume. Não, inclusive o Everton já fez uma referência de um outro cenário que tinha quantos milhões de mensagens? Acho que era do boleto bancário, era algo assim. Até Sim. do boleto foi legal, né? Essa história que eu já contei para o Sagrete, né? Quando a gente fez Sim. esse primeiro projeto, né, que são os acordos de boletos, né, que as consultoras mandam, né? Depois, quando a Natura faz alguma promoção de renegociação, né? Com acho que 10 ou 15 dias que a gente estava com o projeto no ar, né? O pessoal falou, nossa, cara, o CPI caiu, né? Ele não está respondendo, não está chegando mensagem, né? E a gente foi falar com a área fiscal, cara, a gente tinha derrubado o site da Caixa. Uma promoção massiva, né? Então foram 3 milhões de boletos, né? Num espaço de 30 minutos, né? O importante é que o CPI ele continuou no O ar. importante é a performance do CPI. Mas tudo que a gente fala lá da Natura, né? Os números são muito expressivos, né? Então, falando por esse número de consultoras que a gente tem, né? É um número, qualquer projeto que a gente coloca no ar, a gente tem que pensar em performance, volumetria, utilização de serviço, né? Isso é um Sim. tema que é muito importante para a gente. Esse slide aqui é legal, só um comentário, uma observação, que a gente disponibilizou um serviço de emissão de NFTs usando uma web service da prefeitura de São Paulo, ou seja, então se a líder tiver com alguma dificuldade em emitir sua nota fiscal, existe uma contingência, então a gente prepara uma contingência para que ela não fique sem receber, né, sendo que a nota fiscal é o gatilho para que ela receba, né. Então, como a gente tem uma pulverização, né, de líderes, né, pelo Brasil, e cada município tem a sua prefeitura e as suas regras, e nem todos têm a automatização e as tecnologias que nós usamos aqui, né, em São Paulo. Então, a Natura optou em fazer uma contingência que se ela tiver algum problema em emitir a nota fiscal, a gente emite para ela uma nota, uma NFTS, né, claro que retendo o imposto, né, para ela não é muita vantagem, mas a gente consegue fazer isso. Então, assim, foi muito legal que a gente conseguiu fazer que a gente tem 3 serviços, né, a gente emite, volta e disponibiliza para ela, e a gente ainda fala para ela, ó, beleza, você realmente não conseguiu, mas a gente emitiu a sua nota via NFTS. Sim, não, O importante é garantir a satisfação do cliente. exato, não, e o benefício final para sua área de negócio também, né? Internamente na Natura. Acredito que essa solução, pelo menos eu, Sim, particularmente, achei com ótimos resultados de negócio, né? Automação exato. é o que todo mundo busca em cloud. Até a área fiscal quer usar esse serviço para outras finalidades, né? Que hoje a gente Temos um roadmap aí. Sim, muito legal essa integração que a gente fez com a Prefeitura de São Paulo. Não, e com base, né, nesse contexto, né, da performance, de entregar seus benefícios, né, como que o SCP hoje é visto dentro da empresa, né? Gostei muito desse projeto, mas qual que é o padrão, né, como ferramenta corporativa? Hoje o SCP uma ferramenta corporativa, né, para ser utilizada em outros cenários? Como que Sim, assim, como é a visão da Natura para SCP? dentro do SCP a gente tem várias divisões, né? Como camada de integração, sabe?
já virou a ferramenta oficial, né? A gente não está investindo mais em PI e PO, né? Tudo que a gente consegue colocar dentro do CPI a gente está usando, né? Com raras exceções, o nota fiscal eletrônica, né? Por não ter ainda um content para o CPI, né? A gente não, por questão de suporte, a gente não arriscou. Mas todos os outros projetos que envolvem integração, né? Com o CPI ou a disponibilização de dados, a gente tinha um outro gateway, né? Para a utilização de APIs, a gente já está substituindo, né? Na medida do tempo, né? Deixa eu anotar aqui já para fazer o follow-up depois. Interessante. Mas ele já é uma ferramenta totalmente estabelecida e, na nossa visão, é a ferramenta de sucesso, né, para os novos projetos, seja um S4 ou outros que estão dentro do roadmap da Natura, né? Interessante. E só eu peguei um gancho aqui que você comentou que eu anotei, você também usou para não SAP com não SAP, né? O processo do PI. Exato. Não, legal. Provavelmente vamos ter outras sessões de webinar com vocês, com outros projetos. Esse daqui foi só um pouquinho do universo que a gente tem de projetos dentro com vocês. Muito interessante, obrigado. Tem mais algum comentário que vocês querem fazer? Porque a próxima pergunta que eu gostaria de ter, e provavelmente alguns clientes vão me fazer, é a questão de visitas. Se vocês podem, você pode compartilhar os contatos de vocês aqui com o povo, se vocês podem receber visitas para falar sobre esse processo específico. Com certeza. A gente já recebeu a CIMED, tá? Até foi o Dicas Make quem trouxe apresentando, né, que eles têm esse serviço, né, de integração, né? Então todas as empresas que hoje têm essa funcionalidade de comissionamento ou, né, de pagamento para alguém que preste um serviço para ela, se aplica, né? Então eles trouxeram a CIMED para fazer um bench. O Sagrete, até, né, um outro comentário, né, sobre a parte de profissionais que, né, que já estão trabalhando com SCP, né. Somente o CPI, né, tinha assim, no início a gente tinha uma grande dificuldade, né, só que agora a gente está vendo uma migração natural de quem já trabalhava com PI e PO, né, já fazendo o trabalho de CPI, e é muito rápido, né, a gente já começou projetos, né, e a consultoria foi super honesta com a gente, falou, a gente não tem profissionais de CPI, eu vou trazer um cara de PI ou PO, né? E assim, muito foi rápida rapidamente, a adoção, né? Foi muito rápida a adoção. E para a gente também, assim, a velocidade que a gente, né, quer imprimir nos projetos, né, já não cabe mais a gente falar, ó, vai começar um projeto, eu vou fazer uma aquisição de hardware, vou instalar um PI, um PO e outras ferramentas. O CPI está ali, né? Tem projetos aí que a gente consegue colocar no ar em pouquíssimo tempo, né? Então, esse é um fator, né, que para a gente, pela velocidade que a empresa, né, tá esperando da gente, é uma ferramenta que deixa isso de forma muito eficaz e rápida. Muito obrigado. Melhor do que eu falar é o próprio cliente que está falando. Obrigado pelo depoimento. Bom, de perguntas de cenário que eu gostaria de fazer são esses, né? A gente vai abrir agora para o pessoal fazer algumas perguntas, mas inicialmente, de qualquer maneira, obrigado novamente pela presença de vocês dois. Fazer o webinar ao vivo não é tão simples, né? Eu entendo que bateu um friozinho no começo, ainda bem que eu segurei vocês 10 minutos antes, senão eu sei que a Ana ou o Everton iam fazer algum outro produto imediato. Mas vamos para as perguntas. Eu sei que tem duas, pelo menos já aqui. Se permite, eu vou ler aqui para vocês. Claro. Uma do Pedro. Eles perguntam para o SAP se vocês utilizam PI ou RFC para fazer a comunicação, provavelmente, com a nuvem. Assim, a gente não está usando mais PI, né? A gente, basicamente, quando a gente faz comunicação com o SAP, né, via CPI, geralmente a gente está usando o SOAP, né? Porque já é um protocolo, né, adotado pela SAP, ou a IDOC. Assim, depende muito do que. Se já tem um serviço SOAP pronto dentro do ECC, a gente usa o SOAP. E se já tem um IDOC, a gente vê por similaridade, né? Mas a gente basicamente trabalha na parte de integrações ou via SOAP, né? Ou via IDOC. Perfeito. SOAP e RFC. Né? Sim. Segunda pergunta. Vocês estão fazendo o Analytics no SCP com o Stream ou estão replicando parte dos dados?
A gente não está usando nada de analytics dentro do SCP. Acho que essa pergunta deve ser relacionada ao SLT de levar dados para o HANA, né? A gente tinha outras ferramentas que a gente até estudou na época, o SDI, né, o Smart Data Integration, né? Mas a gente acabou optando pelo SLT, né? Basicamente, o SLT, né, o CDS, né, todo Insert, Update, Delete no SCC, ele acaba levando lá pro HANA, né? E Mas vocês a tinham gente já um não bom está conhecimento, né, de SLT antes, né? já. De outras ferramentas. Com a Já Ana também. Mas a gente, por causa com do a Ana também. TDF, né, a gente usa bastante, né? Então a gente adquiriu bastante conhecimento no SLT também. Mas a gente só leva os dados lá para consumo de APIs, né, e de apps, né, para pegar, em vez de pegar o dado no ECC, né, às vezes a gente precisa de uma velocidade maior, né? A gente acaba levando para o HANA, né? E assim, o HANA também ele não é só um banco, né? É uma plataforma de desenvolvimento, né? Então a gente acaba usando e explorando todos os recursos do HANA. Hoje o HANA para vocês é crítico, né? Eu sei que quando acontece O algo ali, Sagredo já sabe me bem. acessam. O Sagredo sabe bem. Não, Assim, a gente dentro do HANA, do SCP, a gente tem ferramentas super críticas, né? Tem sim. os dois aí que a Ana explicou agora, que te líder, que são super críticos. A gente tem todo o tracking da Natura, né? Está dentro do HANA, né? O Então, próximo é projeto bem que eu quero crítico conversar, também. né? O Tracking 3. Ah, O sim. tracking de pedidas. É um bom tópico para a gente conversar também Ah, depois. e até assim, né? Eu não podia deixar esquecer, né? A gente está representando aqui na Natura, mas tem um time por trás lá, né? O Ana falou, dentro do SCP tem o Michael e o André, né? Futuramente, acho que numa próxima a gente até O mostra, Michael tá né? aqui Ah, o Michael tá Michael, aí, né? ele está aqui. Abração, participando. Michael. A gente tem um time, né, que suporta, né, todos esses projetos e coisas que a gente tá mostrando, né? Tem um time lá, né, que suporta isso e faz isso acontecer. Próxima pergunta aqui do meu próximo palestrante, do Daniel. Ele falou se vocês agradeceu a apresentação e se vocês estão explorando o Data Provisioning. A gente estudou, viu, mas a gente ainda não está usando o Data Provisioning ainda. A gente não surgiu ainda, né, a necessidade, né? Ainda não casou, né? Sim. Ah, bom, achei tem um ponto importante, né? A gente está fazendo um estudo agora, né? De sair do NIO e ir para o Cloud Foundry, né? E isso a gente vai rever alguns serviços, né? Vai estudar, né? Como usando o Enterprise Message, né? O JMS, né? Que a gente já está utilizando um pouquinho, mas dentro do Cloud Foundry ele já tem uma outra importância, né? Então mas a gente está assim, acho que até um ponto importante aí do SCP, né? É assim, é estudo, né? Você tem que dedicar um tempinho aí, porque a ferramenta ela está mudando a todo momento, né? Uma ferramenta que de repente você escolheu para um momento, pode vir uma outra ferramenta com novos recursos, né? Então acho que a gente sempre tem que estar, né? Acho que é isso aí mesmo, webinar, Inclusive, estudando, trocando mês passado informação. teve o HANA Cloud novo, a gente já está estudando, né? Sobre Exato, como fazer a migração, utilizá-lo dentro da Natura. Não, perfeito. exatamente. Aí, a próxima pergunta aqui do Carlos é: quais os serviços do SCP que vocês mais utilizam? Hoje seria o CPI, o API Management, né? E o Esses dois de HANA integração, também, com né? certeza, né? Esses são assim, Esses dois. são disparados, assim, porque é difícil algum projeto que não necessite, né, dessas duas ferramentas, né? Sim. E o Ele, HANA na questão também, junto com eles, né? Dos engines exato, que vocês construíram lá no XS e tudo, né? exatamente. Perfeito. O Pedro perguntou também qual ferramenta vocês utilizam como OCR. Talvez a Ana saiba. Quer falar? Essa ferramenta é do parceiro da solução de recebimento automatizada. Mas ele disponibilizou para a gente essa ferramenta. Eu não me recordo o nome, mas é uma ferramenta russa. Depois, se você quiser me mandar um e-mail, eu consigo te dar mais detalhes. Agora eu não me lembro mais, não me lembro. Perfeito. Eu vou colocar os dados de vocês lá. Sim, e a gente no blog. consome essa ferramenta via um serviço. A gente construi um serviço, então a gente passa o PDF nessa ferramenta e nos retorna as informações em TXT. Perfeito.
Próxima pergunta aqui do João. Aí é um pouquinho já de um outro tópico. Se vocês possuem o Ariba e se a integração também é realizada via USCP, USCI. Possuímos o Ariba, né? Só que o Ariba ele nasceu dentro da Natura, bem na migração, né, do CID com o CI9, né? Do CI9 para o CID, né? Então, assim, e como a gente está usando o ECC, parte das integrações eles estão pelo CI9, né, que é o antigo via IPO, e parte das integrações via CID. Mas a gente está pro projeto do S4, né, que a gente já está fazendo os estudos, a gente vai tirar o PIPO e toda a integração vai ser via CPI. Até porque, né, dentro do CPI ele já tem, né, ele tem um package, né, de integrações e até por, né, sinergia, evitar custos de desenvolvimento, a gente vai usar lá. A gente só não usou porque ele estava bem a ferramenta ainda não estava madura ainda, né? Então, Sim. como é um projeto, né, robusto, a gente acabou sendo mais pragmático, né? E a gente acabou não escolhendo ir para o SCP. Se fosse, acho que um ano depois, a gente já estaria totalmente... Não, mas tudo bem, ainda dá tempo. Mais algum produto ou roadmap que vocês gostariam de compartilhar? As perguntas acabaram. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Mas, caso contrário, para a gente chegar no final do nosso webinar. Mais algum outro ponto que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Everton e Ana? Não, Acho que é da nossa isso. parte, acho que é isso, né? E até assim, não sei se depois vai rolar alguma lista, alguma coisa, né? Mas a gente está disponível aí para, né, Sim, bem comentado. Eu vou adicionar lá no blog, post, né, o contato de vocês, os e-mails. Vocês também acompanham no LinkedIn, né, quem pegou esse convite lá. E a gente pode marcar aí as sessões de visitas e tudo mais. Eu acredito que esse cenário de fiscal é sempre muito volume, muito difícil fazer algo automatizado, que funcione realmente no final e traga o resultado, né, desejado. Então, acho que vai ter bastante pessoas perguntando e querendo, principalmente outras pessoas também que vão assistir esse vídeo. Eu posso compartilhar uma experiência legal que essa solução que a gente selecionou para fazer a automatização do recebimento das notas, a gente aplicou para outros processos internos na Natura, né? Para os nossos processos de nota fiscal dos nossos fornecedores, e agora no mês de maio a gente está expandindo para as operações internacionais. Então, os primeiros países é o Chile e México. Então, a gente já fez também uma integração já com o Chile, né, que eles têm um intermediador lá que recebe as notas, e também via um serviço via SPI e funcionou super bem. Então, todas as informações chegam pelo SPI, né, seja a origem, e aí cai dentro do mesmo fluxo a informação e segue para o processamento da nota fiscal, igual o processo da MEI, né, da líder, a gente vai receber também dos nossos fornecedores. Perfeito. Bom, não podia fechar melhor. Bom, muito obrigado novamente pela presença de vocês dois. Obrigada a vocês pela convite. Lembrando para todo mundo que vai ter todas as próximas agendas no blog, acompanhem. Espero vê-los novamente aqui, Ana e Everton, e mais outros times, outras pessoas do time Natura juntos. Mais uma vez, obrigado. Uma boa semana para todo mundo. Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal. Valeu, até pessoal. Mais. Até mais. Obrigado pelo Tchau, momento. Tchau. Tchau.